Oi, pessoal, voltamos. O soluço já foi controlado, tá certo? Então, espero que ele não volte, tá? Para a gente poder trabalhar esse material aqui com vocês. Pois bem, vamos falar um pouquinho, tá certo? Das 4 teorias que são mais relevantes, né? Da abordagem econômica. E vamos falar um pouquinho da teoria da escola de Uppsala, tá certo? Que é a teoria que é mais relevante a partir da abordagem comportamental. Então, quando a gente colocou, né, para vocês no nosso último encontro, antes do nosso problema de soluço, que a gente colocava justamente essa ideia de que nós temos, tá? Um minutinho. Nós temos abordagens que são abordagens econômicas e uma abordagem mais comportamental, ou seja, a abordagem econômica vai levar em consideração muito mais os aspectos financeiros e econômicos do negócio, tá certo? E justamente as questões macroeconômicas de economia do mercado de origem, do mercado doméstico e principalmente do mercado que vai ser prospectado. Enquanto a abordagem comportamental, ela tem um foco muito mais no entendimento do como a internacionalização vai acontecer, como a empresa consegue aprender com a internacionalização e como ela consegue fazer escolhas, certo? Ou seja, como é que ela escolhe países, como é que ela escolhe mercados, né? Então, esse é um ponto interessante. Não é à toa que é muito interessante, se você pegar, de uma maneira geral, artigos de internacionalização, que levam em consideração as teorias de internacionalização, uma parte significativa dos artigos, mais de 50% dos artigos, tá? Vão estudar, mais de 50%, mas assim, no Brasil, quase 60% dos artigos que vão estudar internacionalização são referentes à escola de são referentes à abordagem comportamental e a partir da escola de Uppsala, certo? Mas vamos falar um pouquinho das abordagens econômicas, tá? Então, em termos de teorias econômicas, nós apresentamos essas 4 teorias aqui. Teoria do ciclo de vida do produto, teoria do poder de mercado, teoria de internacionalização e o paradigma eclético de Dani, né? Só deixar bem claro que a teoria do ciclo de produto, tá? Diferente do marketing, principalmente para os alunos que fazem administração, que fazem relações, fazem marketing também, que tem uma teoria do ciclo de vida do produto, né? Existe o ciclo de vida do produto. Nesse caso, nós temos uma teoria que explica o ciclo do produto, não é o ciclo de vida, o ciclo do produto no processo de internacionalização. Então, não confundir essas duas teorias. O ciclo do produto, ele trabalha na seguinte lógica. Ele vai dizer que uma empresa, ela terá um produto que é novo na fase de introdução e ela estará com esse produto novo no mercado doméstico. Chega o momento em que esse produto ele está em desenvolvimento e é o momento da empresa levar esse produto para outros mercados, né? Por quê? Porque quando ela chega em outros mercados, ela permite fazer uma equalização desse produto de forma que, ao chegar na fase de maturidade, o produto já está, de certa forma, padronizado. Ele virou uma coisa estandartizada, né? Ele virou algo standard. Então, ou seja, a teoria do ciclo de vida do produto, ela vai levar sempre sempre em consideração a ideia, de certa forma, de uma nova tecnologia, que ela é nova no país de origem. Essa nova tecnologia, ela cresce, então ela desenvolve isso em outros países, e ela precisa desse desenvolvimento para quê? Para que ela possa estandartizar. A gente vai encontrar isso claramente em tecnologias, como é o caso, por exemplo, produtos eletroeletrônicos, automóveis, celulares, né? Então, existe, de certa forma, algo que é novo, e isso é muito rápido hoje, né? Então, há 20 anos atrás, você demoraria um pouco mais tempo para passar da fase de introdução, crescimento e maturidade. Hoje não, isso é muito rápido. Então, do mercado, uma tecnologia que surge, por exemplo, na China, né, ou surge nos Estados Unidos, no Vale do Silício, estou falando de uma tecnologia de produto, tá? Não estou falando de uma startup que vai vender só a tecnologia em si. Vamos pensar um produto que eu tenho que colocar, por exemplo, um produto, uma tela touchscreen, né? Então, ou seja, é uma tela touch. Os novos celulares digitais, né, digamos assim, 5G, eles nascem primeiro dentro de um mercado doméstico, rapidamente eles se expandem e depois eles tornam padrão. Então, essa teoria explica esse tipo de perspectiva, tá, do ciclo de vida do produto. Ele é muito mais, ela parte muito mais da lógica
principalmente de uma tecnologia que quer ser dominante no mercado. Tá? Então, isso é um conceito a gente levantar. Uma outra perspectiva é o que nós chamamos da teoria do poder de mercado. A teoria do poder de mercado, ela tem uma lógica muito mais monopolista. Então, são empresas que muitas vezes são monopólios nos seus mercados domésticos e elas acreditam que todo ganho que elas tiveram no mercado doméstico deve ser investido no mercado internacional para que elas também possam fazer esse processo de ampliação do mercado internacional, né? É uma teoria que nasceu com Himmler nos anos de 60, 76, que ele desenvolveu esse conceito. E percebam, isso tem muito mais peso naquele período que nós tínhamos grandes empresas fazendo esse processo de internacionalização, porque ela era um domínio, muitas vezes, no mercado nacional, e ela passava, de certa forma, a dominar agora o mercado internacional. Ou seja, então ela tem uma natureza muito monopolista. Então, quanto menos monopolista esse mercado, tá certo? Menos nós vamos encontrar o impacto da teoria de poder de mercado, tá bom? Então, além do poder de mercado, da teoria do ciclo do produto, nós vamos encontrar mais duas teorias, que uma, como o próprio nome dela se chama, é a teoria de internacionalização, ou seja, tem uma teoria que explica internacionalização de empresa e o nome dela é teoria de internacionalização. Ela parte da seguinte ideia, primeiro, os custos de mercado têm que ser maiores do que o custo de organizar a firma. Né? Então, isso parece óbvio, sim, mas ela tem o seguinte, a gente precisa estruturar o negócio para que a transação ela se torne mais eficiente possível. Então, o que é interessante nessa lógica da teoria de poder de mercado? Ela vai, desculpa, a teoria de internacionalização. Ela parte de uma lógica de que essa internacionalização ela não precisa ser feita em um único mercado. A teoria de internacionalização ela funciona muito mais numa lógica de teia, ou seja, vamos pegar, por exemplo, montadoras. Né? As montadoras elas acabam, no processo de internacionalização que muitas delas fizeram, elas acabaram fazendo montadoras automobilísticas. Elas acabaram criando plantas de produção em alguns países, criaram uma rede de fornecedores ao redor dessa planta produtiva. Elas têm postos, né? Elas têm, de certa forma, postos que facilitam o trânsito desses produtos, né? E, ou seja, essas plantas, elas são plantas que são irmandadas. Elas não funcionam separadamente. Então, a teoria de internacionalização, ela tem essa lógica de funcionar um pouco como teia. Tá? Então, por exemplo, você pegar, por exemplo, uma empresa como a Nike, em que ela tem os seus designs funcionando em partes diferentes do mundo, você tem uma junção dessas ideias em Nova York ou em poucos escritórios, você tem uma produção que é levada para parte do Sudeste Asiático, não numa única planta, em algumas plantas, você tem áreas que fazem esse processo de estocagem, né, digamos assim, galpões que vão estocar isso, e depois você tem isso sendo distribuído para o mundo todo. Então, ou seja, esta é a ideia que a teoria de internacionalização ela coloca, ou seja, a ideia de funcionar dentro dessa lógica de rede, tá? E a última teoria econômica é aquilo que a gente chama da teoria do paradigma eclético de Dani. Né? O Dani coloca que 3 vetores são fundamentais para a gente poder explicar a internacionalização. É o que ele vai chamar de OLI, né? Que é justamente a propriedade, a própria localização e a questão do próprio processo de internacionalização. Deixa eu pegar uma outra lâmina aqui que ajuda a gente colocar isso. Então, o Dani, ele leva no conceito de que esses 3 vetores, eles precisam estar sendo refletidos, precisam estar sendo alcançados quando você vai fazer um processo de internacionalização. Primeiro é a propriedade. Então, que direito de propriedade, tá certo, a empresa tem? Ela tem tecnologia? Ela tem know-how? Ela tem o modus operandi, os processos produtivos, o maquinário, ou seja, qual é a propriedade que ela tem, certo? E hoje nós estamos falando muito mais de tecnologia do que propriamente da propriedade industrial, tá? Então esse é um ponto que a gente coloca. A outra questão que ele coloca é a ideia da localização.
Então, por exemplo, aonde eu vou produzir? Como é que são as condições políticas? Aonde eu vou vender? Como é que está a procura desse produto? O que, é que eu tenho de infraestrutura? Quais incentivos eu tenho para o investimento? Qual o custo de transporte eu tenho? Como é que, nessa localização, o que eu tenho de recursos? Sejam eles naturais, pessoais, né, de recursos humanos e de tecnologia para poder desenvolver o meu trabalho. Então, ou seja, quando a gente pensa na localização, não é apenas a localização geográfica, mas é a localização de onde esses recursos estão e podem ser aproveitados, né? E o terceiro ponto que ele apresenta é o elemento da própria internacionalização em si. Então, ele diz qual é o custo de transação, né? Como é que se dá as questões políticas, né, dentro desse processo de internacionalização? Quais são a influência, o grau de liberdade, de influência que os mercados, seja os mercados financeiros, seja os mercados consumidores, têm para que a gente possa fazer esse processo de internacionalização. Então, é muito interessante que perceba que essa teoria, essas duas últimas que eu apresentei para vocês, tanto a teoria de internacionalização como o paradigma eclético de Dani, eles são bastante abrangentes, né? Eles partem da ideia de não, as duas primeiras abordagens elas são mais conservadoras e um pouco mais lineares, né? Até um pouco mais monopolista. Mas dessa não, essas duas são muito mais e funcionam numa perspectiva de teia. E a outra abordagem, é o que nós chamamos de abordagem comportamental, ela foi desenvolvida por aquilo que a gente chama de escola nórdica ou escola de Uppsala. Uppsala é uma cidade, agora fugiu a cabeça se é da Suécia ou é da Noruega, tá certo? Mas eu acho que é da Suécia. Então, a teoria de Uppsala, que ficou conhecida como escola nórdica, e que hoje é a teoria mais estudada em termos de internacionalização, tá? Ela parte da ideia de que explica o seguinte, ela vai dizer que as empresas irão buscar novos mercados, irão buscar fazer negócio em países onde há uma menor distância psíquica entre o país de origem e o país doméstico de origem, né? E o país que ela está prospectando. O que ele vai chamar de distância psíquica isso, né? Distância psíquica é justamente essa distância cultural. Então, por exemplo, se pegarmos dois países no Brasil, tá? Vamos pegar a Argentina e a China. Qual dois desses países nós temos maior distância psíquica, né? Nós temos maior distância psíquica com a China. Nós e os nossos vizinhos argentinos, por mais divergências que a gente possa ter em algumas questões, né, digamos até folclóricas e futebolísticas, mas nós somos latinos, nós temos um berço ibérico, nós tivemos um processo de colonização que, mesmo sendo diferente, tem raízes católicas, né? Então, ou seja, a construção cultural ela é muito mais próxima entre Argentina e Brasil se pegarmos um país como o Japão, ou como a China, ou como a Tailândia, né? Então ele vai dizer que haverá esta busca, muitas das empresas buscarem mercados onde haja uma menor distância específica. Veja só, menor distância psíquica é uma explicação e não significa que as empresas não irão fazer negócios com países que sejam diferentes dela. Não é isso, tá certo? Mas, se eu tenho uma empresa que vai iniciar um processo de internacionalização, ela nunca internacionalizou, é mais fácil ela fazer esse processo buscando um mercado que é geograficamente e culturalmente mais próximo do que um mercado que é geograficamente e culturalmente muito mais distante. Ou seja, a escola de Uppsala, a abordagem comportamental, a gente chama de uma abordagem de aprendizagem. Ou seja, a empresa aprende a internacionalizar. Então, ela primeiro internacionaliza, seja pela exportação, seja pelo licenciamento, mas principalmente fazendo escolhas que são um pouco mais seguras e mais claras para elas, que não tem uma dificuldade linguística, não tem uma dificuldade de crenças e valores culturais. Quando ela domina isso permite que ela possa fazer voos mais altos, né? Aí você diz, professor Isaac, isso sempre vai ser dessa forma? Não, pode ser que não. Pode ser que você tenha uma empresa e toda a análise que você fez, assim, eu tenho que ir para a China, tá? Me surgiu uma oportunidade de eu fazer
um contrato e oferecer o produto na Malásia. Então, o que você precisa, mesmo que essa distância psíquica seja alta e você não tenha tanto e a tua empresa não tem experiência de internacionalização, o que você precisa é se cercar de elementos que permitam que esta distância psíquica não vá ser um impeditivo para que você possa fazer esse processo de internacionalização. Então, é nesse sentido que a teoria da abordagem comportamental, que a teoria de Uppsala, ela traz, né? Então, meus caros e minhas caras, era essa a informação que a gente queria passar para vocês, apenas, ou seja, a gente está dando rápidas pinceladas para que vocês possam entender esse processo de internacionalização, né? Então foi por isso que a gente deu esse zoom desses alguns minutos aqui para vocês, tá bom? A gente se vê nos próximos encontros, né, no nosso trabalho de extensão. Um abraço para todos e para todas. Até mais.